Ninho vazio, ele não é só uma ausência física, ele é ausência de rotina, de pequenas demandas que estruturam o nosso dia, né, dos sons que, por mais caóticos que fossem, eles traziam sentido. E essa ausência força a gente a olhar para dentro, para aquilo que a gente ignora, né, e quando a gente está ocupado demais, tentando educar, proteger, amar os filhos. Porque cuidar deles não é só da comida, né, gente, roupa ou educação. É moldar os sonhos deles, é gerenciar as expectativas, é ser um porto seguro e de repente perceber que eles estão prontos para navegar sem você. É comum que pais e mães se sintam, nesse momento, estranhos na própria casa. O que eu faço agora? Me perguntam muito nos comentários, né? E a resposta nunca é simples, porque, na verdade, não se trata de preencher a ausência com qualquer coisa, né? Se trata de redescobrir quem a gente é quando a gente não é mais a referência constante de uma criança ou de um adolescente, ou mesmo de um filho adulto, né? Se trata da gente aprender a se olhar nos olhos, de se ouvir, de reconhecer sentimentos que estavam adormecidos, né? E aqui eu vou até fazer um relato meu. Na pandemia, né, minha filha, que já namorava há muitos anos, ela falou: mãe, eu tô pensando em morar com meu namorado, né? Eu falei, falei, legal, sei lá, de repente, bacana, né? Já tava namorando há muitos anos. Eu olhei pro meu marido e falei, o que nós vamos fazer agora, né? E a ideia foi tomando um corpo, né? E eles foram morar juntos. A gente teve que passar por isso assim, meio no sufoco, porque eles acharam legal, que seria, na pandemia, a oportunidade ideal para aquilo acontecer, né? Eu achei também. Mas aquilo foi um baque pra mim. Não só por ela sair de casa, mas porque ela levou junto nossos 4 gatos, que eram dela. Então eu perdi 4 gatinhas e mais a minha gatinha, filha, né? Então foi, assim, um ninho vazio mesmo, né? E eu, morando com a minha mãe, que tem Alzheimer, cuidando dela, eu olhei pro meu marido e falei, né, meu Deus, ficou agora eu pra cuidar da minha mãe. O que eu faço agora? O que a gente faz agora? É uma sensação, realmente, gente, é a pura verdade, essa sensação do ninho vazio. E você tem que estar feliz porque a filha foi para um outro estágio da vida, né? Então é sinal que ela... de repente, a educação, tudo que a gente ensinou pra ela e como a gente viveu com ela, foi legal pra ela poder fazer esse enfrentamento, né? Então eu tinha que estar orgulhosa. E eu estava realmente muito orgulhosa, mas também eu segurei muito uma certa tristeza, porque é o que a gente estava falando até agora, muda tudo, né? Os sons não são os mesmos, eu fiquei me cobrando, eu não posso ficar ligando, enchendo o saco, perguntando se tá tudo bem, mas eu sentia muita falta dela e dos gatinhos. Aí eu resolvi pegando mais 2 gatas pra mim, né? Então, seguir em frente, a gente se acostuma, mas por isso que é muito importante também, mas isso eu vou falar mais depois no final do vídeo, a gente também ter coisas que sejam nossas, projetos pessoais, não só o filho, né? Porque a gente não é só mãe, a gente também é muitas outras coisas. E tem pais que vivem muito, muito, muito exclusivamente para os filhos, que também não tem problema nenhum, mas eu acho que o sentimento fica um pouco mais forte, né? Porque aí você não tem o que fazer, você fica mais perdido ainda, porque você fica se sentindo sem utilidade. Se eu não vou cuidar do meu filho, o que eu vou fazer da minha vida, né? E é aqui que eu quero propor exercícios práticos para mães e pais que estejam vivendo esse momento, né? O diário da presença, que é bem legal, todos os dias reserve de 10 a 15 minutos para escrever no seu diário, anotando seus sentimentos, tristeza, alívio, saudade, medo, né? Depois escreva uma memória boa com cada filho, né? E o que essa lembrança te ensinou sobre você mesmo. Essa prática ajuda a transformar a ausência numa presença simbólica, né? Reconexão com hobbies e sonhos também, isso é muito importante. Você vai listar 3 atividades que você sempre quis fazer, mas que você foi deixando de lado enquanto cuidava dos filhos, a prioridade sempre eram eles, né? Então, pode ser pintura, música, esportes, viagens, estudos, aprender um idioma novo, aprender uma dança, né? Escolha uma atividade para começar essa semana e anote como é que você se sente, né? Esse exercício ajuda a reconstruir a própria identidade. Cartas para os filhos também, elas não precisam ser enviadas. Escreva cartas para cada filho expressando gratidão, amor, orgulho, saudade, né? Use esse exercício para liberar emoções e reconhecer que, embora eles tenham saído, estejam vivendo a vida deles, o vínculo continua vivo, óbvio, sempre vai ficar, né? Também tenha momentos de silêncio, mas conscientes, sabe? Reserve alguns minutos por dia para sentar, ficar quietinho, sem celular, sem TV, sem barulho, né? E aí preste atenção nos teus pensamentos, respire fundo, sinta o corpo e reconheça os sentimentos que vão surgindo. Esse contato consigo mesmo ajuda a aceitar o vazio e transformá-lo num espaço de criação. Ter uma rede de apoio também é muito legal, muito interessante, né? Então converse com outros pais que estejam passando pela mesma fase, né? Seja por grupos de rede social ou encontros presenciais. Que olha, compartilhar experiências normaliza sentimentos que você está achando super estranho e traz uma sensação de pertencimento, né? É importante dizer que sentir tristeza, ansiedade ou até solidão nesse momento não é fraqueza, é humano, né, gente? E é necessário, porque é a partir desse reconhecimento que a gente pode começar a se reconstruir. Pais e mães, às vezes, eles esquecem de si mesmos enquanto estão concentrados em ensinar a vida aos filhos, né? Dá uma parada na sua vida para ensinar os filhos a viverem. Mas o ninho vazio é o momento de lembrar que a vida também é sua, que o amor que vocês dedicaram aos filhos agora pode se expandir para outros campos, né? Para outros sonhos, ou para si mesmos, principalmente para si mesmos. E sim, é verdade, dói.
Dói mesmo, porque a rotina que parecia eterna desaparece, mexe no queijo, sabe? O cheiro da comida, o barulho do tênis na escada, as discussões sobre lição de casa ou horário de chegada, tudo isso era vida, né? E de repente tá ausente. Mas também é libertador. É a chance de perceber que criamos seres capazes de voar, que todo esforço valeu a pena, né? Que o amor, embora pareça disperso agora, ele tá vivo e presente em cada conquista deles, né? Em cada decisão que tomam. Pais e mães me dizem nos comentários, eu sinto culpa por sentir alívio. E aí eu respondo, essa dualidade é natural, né? Que parece meio contraditório, mas é normal sentir tristeza e liberdade ao mesmo tempo. Porque, no fundo, o ninho vazio não significa que o amor acabou, gente. Só significa que ele evoluiu, ele mudou de rotas, não é? Que agora ele precisa ser redirecionado e nutrido de uma forma que não se limitava apenas ao cuidado diário dos filhos, mas que se expande para a própria vida, né? Para o relacionamento entre o casal, para projetos antigos e novos, para sonhos que ficaram adormecidos. Então, é uma hora mais para frente que vocês têm para vocês, para fazer o que não foi feito ou coisas diferentes. O ninho vazio é delicado, ele é intenso, muitas vezes doloroso, mas ele também é transformador. Ele nos lembra que o amor não é possessivo, né? Que o cuidado não é prisão. Que crescer significa aprender a soltar com confiança. Pais e mães, eles não perdem seus filhos. Eles veem os filhos crescerem com orgulho, com gratidão e sim, com uma pontinha de saudade. Mas essa saudade é diferente, né, gente? Porque agora vem acompanhada de liberdade, de espaço para criar, de viver e ser mais plenamente, né? E a vida continua de uma forma diferente, mas não menos intensa. Cada risada, cada lição inesperada, cada conquista dos filhos traz alegria e lembrança. Cada passo que eles dão no mundo, né, é também um passo que pais e mães aprendem a dar consigo mesmos, porque o ninho vazio é, acima de tudo, uma oportunidade. É uma oportunidade de se reencontrar, de redescobrir, reinventar a própria existência. Então, para todos os pais e mães que me acompanham, lendo ou comentando nas redes, acolham seus sentimentos. A tristeza, a nostalgia, a ansiedade são legítimas, mas também celebrem cada conquista, cada lembrança, cada possibilidade de viver de forma nova e autêntica. O ninho tá vazio, tá, né? Mas ele também tá pronto para ser preenchido com o que vocês escolherem, né? Com sonhos que vocês ainda tenham, projetos novos, relações fortalecidas, vão viajar, vão namorar, né? Paixões redescobertas, ou novos hobbies, né? Então vocês têm tudo que vocês quiserem, vocês podem fazer agora. E lembrem-se, vocês ainda são pais e mães, vão ser para sempre. Só que agora, mais do que nunca, né? Podem ser vocês mesmos, livres e capazes de criar uma vida que continue a ter sentido, alegria e amor. O ninho vazio não é o fim, é apenas um outro capítulo de uma história que continua linda, profunda, né? Gratidão por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo para continuar